Semana bem movimentada para o mercado agropecuário brasileiro, com destaque ao mercado do boi gordo. Voltamos do carnaval com o mercado pressionado para baixo, a arroba do boi gordo aqui em São Paulo chegando aí a R$ 310 por arroba para o boi mercado interno e 315 para o boi destinado à exportação. E um contexto onde no mercado internacional alguns fatores têm gerado incertezas quanto à possibilidade de mais quedas. Primeiro fator, nós tivemos o anúncio pelo governo chinês da suspensão de 3 plantas frigoríficas do Brasil, dentre elas uma em Mozarlândia, a outra em Presidente Prudente e a terceira em Nanuque, que poderia momentaneamente pressionar a arroba do boi gordo a nível nacional. Essa é a grande dúvida que fica, se o impacto poderia vir a ser a nível nacional. Nós não acreditamos nesse contexto, a gente tem que destacar a questão de Mozarlândia, é uma das principais, na verdade é a maior planta frigorífica com capacidade de abate, pensando em atendimento ao mercado chinês, só que por se tratar de uma unidade, de uma empresa hoje que atua a nível nacional, o redirecionamento das boiadas que seriam abatidas nessa planta fica mais fácil, sem interferir em outras regiões do Brasil, tá? Então, na nossa visão, a expectativa com relação a essa suspensão é de um efeito local quanto à arroba do boi gordo. Então, em Goiás, ali talvez na região do Espírito Santo, a gente possa ver a ter uma pressão de baixa mais assintosa para a arroba do boi gordo em função dessa suspensão. Outro fator que também veio e pode impactar o mercado brasileiro é a subida de tom da guerra comercial entre Estados Unidos e China, com a China anunciando aí a retaliação às tarifas impostas pelo governo de Donald Trump a uma série de produtos chineses. Os chineses aumentaram as alíquotas aí para entre 10 e 15%, passando aí a atuar entre 10 e 15% para uma série de produtos, dentre eles carne bovina, carne suína e a carne de frango, além também de alguns grãos nesse sentido. Isso poderia nos beneficiar no contexto de China comprar mais carne bovina aqui do mercado brasileiro, o que na nossa visão não deve acontecer, porque nós temos um cenário onde o mercado norte-americano não é o principal fornecedor de carne bovina à China. Nós temos uma concentração maior aqui na América do Sul e também de Austrália. E quando nós pegamos para analisar o preço da nossa arroba do boi gordo em dólares frente aos outros países que podem potencialmente atender a China, nós temos uma questão de volume, que eles não têm a mesma capacidade de volume que o Brasil tem, e dois, a questão de preço. Hoje nós estamos muito mais competitivos com a nossa arroba em dólares do que a Argentina, a Austrália e o próprio mercado norte-americano com uma arroba a mais de US$ 100 a arroba, tá? E um outro fator seria a questão de uma retaliação de Canadá e México. Trump anunciou que vai impor as tarifas de 25% aos seus vizinhos, já voltou atrás com relação ao México, postergando para 4 de abril essa retomada tarifária aí ao mercado mexicano. Mas o destaque que a gente tem que dar é que Estados Unidos no ano passado foi o nosso segundo melhor destino para a carne bovina brasileira, com o país passando por uma diminuição de rebanho, preço da arroba, como eu citei, elevadíssimo e, com isso, o preço da carne local subindo muito. Então, nesse sentido, essa possibilidade de uma guerra comercial com os países da América do Norte beneficiaria, na nossa visão, o mercado brasileiro por uma demanda mais aquecida pelos norte-americanos. Por quê? A questão de México e Canadá, hoje eles representam quase 35% do que Estados Unidos importou no ano de 2024. Então, com essa retaliação, a carne desses países chegaria mais cara ao mercado norte-americano, fazendo com que o Brasil acabasse por absorver parte desse market share. Então, no contexto guerra comercial e também no cenário aí da suspensão da exportação, não vemos fundamentos para uma pressão que movimente a arroba do boi gordo. E o terceiro fator, o governo brasileiro anunciou nessa semana a redução da tarifa de importação de uma cesta de produtos, dentre eles a carne bovina, e fica a dúvida se isso seria capaz de pressionar para baixo a arroba do boi gordo no mercado brasileiro. Na nossa interpretação, não. Por quê? O mercado brasileiro hoje ele é o principal produtor, junto com os Estados Unidos, de carne bovina do mundo. Nós temos uma capacidade de atendimento ao mercado internacional e manutenção de oferta no mercado doméstico muito grande. Ano passado, recorde de exportação e recorde de oferta no mercado interno.
Então essa questão da importação, ela tem que levar em consideração o preço da carne nos outros países. Acabamos de citar aqui que a Argentina, a Austrália, Estados Unidos, concorrentes do Brasil, têm um preço de arroba hoje em dólares superior ao nosso. Então nós somos o país mais competitivo nesse momento e não faria sentido a importação, a internalização de carne bovina de outros destinos a um custo mais elevado. Então deve pouco influenciar no mercado brasileiro essa medida, pensando na carne bovina, anunciada aí pelo governo nacional. E por fim, o que deve acontecer com a arroba do boi gordo? O mercado deve continuar pressionado para baixo, não pelos fatores de suspensão, enfim, e sim porque há neste momento uma oferta de fêmeas ainda muito confortável chegando na mão dos compradores e uma demanda que, principalmente nessa semana de carnaval, não foi tão dentro do que o mercado esperava pensando no consumo de carne bovina. Então, há estoques ainda na parte da indústria que pressionam a questão da cadeia, da carne, no atacado com osso e também no atacado sem osso, e isso deve seguir pressionando a cotação da arroba do boi gordo no curto prazo, tá? Até onde? Bom, vai depender do que chegar de oferta pela frente. É uma oferta que ainda tem sido confortável, mas com uma pressão de baixa que até o momento não se mostra tão contundente quanto a que tivemos há um ano atrás. Estamos falando de uma arroba de 310, quando em março do ano passado era uma arroba de R$250, isso considerando São Paulo como referência. Então, esse é o cenário para hoje, pessoal. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Um forte abraço a todos e até a próxima.